Capítulo 5. Crianças precisam de limites. A ideia de estabelecer limites saudáveis tem origem na preocupação com o bem-estar da criança e tem como objetivo que eles se tornem adultos responsáveis e disciplinados que venham a impactar o mundo de forma positiva. O esforço dos pais em ajudar os filhos a viverem dentro de limites saudáveis até os 10 anos determinará em grande parte a qualidade do relacionamento entre os familiares durante a adolescência. Mas é preciso estar consciente que esse desafio muda conforme a criança cresce e a cultura ao seu redor muda. É necessário autodisciplina para impor limites exigidos pela lei, como o uso de cadeirinha, por exemplo. Caso a persuasão não funcione, os pais devem, com muito cuidado e amor, usar de tamanho e força física para auxiliar a criança a se acomodar no assento reservado a ela. Mas não desanime. As crianças acabam se acostumando e entendendo a exigência. É importante reforçar que a submissão às leis e às regras culturais é importante para que a criança se torne um cidadão responsável. Não existe nenhuma sociedade sem um código de conduta moral, e os pais desempenham o papel de introduzir os filhos aos padrões gerais de conduta aceitos pela comunidade. Durante a infância, os pais devem impor regras e controlar todo o comportamento do filho. A realidade das regras. Depois desse estágio infantil que requer controle total, os pais começam a auxiliar a criança a desenvolver autodisciplina. Todas as crianças têm de percorrer esse caminho e os pais devem aceitar a responsabilidade de conduzi-las com sabedoria, imaginação, paciência e muito amor. Os pais de hoje, cansados e atarefados, acham mais fácil permitir que seus filhos fiquem acordados até tarde ou se alimentem de porcarias industrializadas. O maior perigo, porém, é criar os filhos sem impor aqueles limites de que necessitam tão desesperadamente. Em uma família saudável e amorosa, a autoridade é exercida para o bem das crianças. Pais comprometidos com os mais elevados padrões éticos e morais transmitem virtudes como bondade, amor, honestidade, perdão, integridade, trabalho árduo e respeito ao próximo. Todavia, vale ressaltar que os pais precisam fazer distinção entre comportamento apropriado à idade da criança e mau comportamento. Comportamento apropriado à idade se refere ao interesse da criança em descobrir o funcionamento do mundo. À medida que os filhos se tornam mais aptos a discernir o certo e o errado, os pais precisam conseguir distinguir entre o bom e o mau comportamento, que deve ser analisado. Ao estabelecer limites saudáveis, os pais devem explicar também sobre as respectivas consequências. A criança precisa aprender que cada comportamento produz uma consequência, seja positiva ou negativa. Esse processo está fundamentado em 3 elementos. Estabelecer regras. Regras são normas para orientar a vida em família. As regras saudáveis apresentam 4 características. São intencionais, ou seja, pensadas e planejadas, recíprocas, razoáveis e dialogadas em família. Essas regras precisam ter participação mútua dos pais, serem razoáveis e serem explicadas da forma mais clara possível. Durante o processo de criação das regras da família, é totalmente válido consultar outros pais, professores, parentes e também livros e revistas. Quanto mais conhecimento, melhor. Determinar consequências. A melhor motivação para a obediência é a aplicação rápida e firme das consequências da transgressão. É no lar que se aprende a obedecer por meio das consequências da desobediência, através de um ensino efetivo, onde o transgressor sofre o desconforto das consequências do que fez de errado. Basicamente, são 2 tipos de consequências:
A natural, que se refere aos efeitos inerentes da infração, como, por exemplo, ficar sem jantar e sentir fome mais tarde. E a lógica, onde a consequência tem uma relação lógica com a transgressão. Ao desobedecer a ordem de guardar os brinquedos, o castigo aplicado é ficar sem o brinquedo no dia seguinte. É fundamental que os pais estipulem consequências para cada uma das regras da casa e depois as informem aos filhos. Isso deve ser feito da forma mais clara possível. Regra clara, com consequência clara. Aplicar disciplina gentilmente, mas com firmeza. A palavra-chave aqui é coerência. Os pais precisam ser constantes, ter regras e consequências claras, e não podem deixar que seu estado emocional determine como e quando disciplinar os filhos. É impossível mensurar o valor de estabelecer limites para os filhos, não apenas pensando em segurança, mas também para o fortalecimento do caráter, da autoestima e da capacidade de tomar decisões. Toda vez que ultrapassa um limite, a criança se sente insegura, empurra inconscientemente esses limites na esperança de que permaneçam firmes. E caso os pais cedam, ela vê seu mundo desmoronando. Atenção! Poucas coisas são tão importantes para o papel de pais como a criação de limites saudáveis. Capítulo 6. A saúde emocional da criança é tão importante quanto sua saúde física. Presumindo que a criança esteja bem fisicamente, a preocupação seguinte é com a saúde emocional, que deve ser olhada com atenção. A seguir, vou te apresentar duas teorias que servem como modelo psicológico para os pais que desejam tomar medidas proativas para estimular a saúde emocional de seus filhos. A importância do apego. O apego é um vínculo emocional fundamentado na confiança entre duas pessoas que se importam profundamente uma com a outra. Sabe-se que as crianças privadas dessa ligação emocional com seus pais terão dificuldade de formar esse tipo de vínculo quando chegarem à fase adulta. Quando os pais se mostram disponíveis aos filhos, eles se sentem consolados e aprendem a confiar. Com esse tipo de cuidado, as crianças desenvolvem um senso de segurança saudável que as capacita a explorar confiantemente o mundo ao redor. Portanto, o cuidado e a proximidade emocional e relacional dos pais nos primeiros anos da criança formam o molde que orientará a confiança e o comprometimento afetivo dela em seus relacionamentos futuros. Essa compreensão é importantíssima para os pais e é o motivo pelo qual devem passar a maior quantidade de tempo possível criando laços afetivos com seus filhos em um ambiente amoroso, agradável e acolhedor. Estágios do desenvolvimento emocional. Confiança versus desconfiança. Essa primeira etapa ocorre entre o nascimento e 1 ano e meio de idade, período durante o qual a criança experimenta tipos variados de incertezas. E essa situação é amenizada por meio do amor firme, consistente e atencioso dos pais, que tem como resultado a substituição do medo da criança pela expectativa de que suas necessidades serão supridas. Essa confiança acarreta em um senso de segurança que influenciará todos os outros aspectos de sua vida. Autonomia versus vergonha. No período de 1 ano e meio a 3 anos, a criança se torna mais curiosa. Pais que estimulam e possibilitam uma exploração segura permitem que seus filhos experimentem uma liberdade apropriada, que resulta em uma percepção de autoconfiança e autoestima. Iniciativa versus culpa. Durante a fase dos 3 aos 5 anos, a criança está mais interessada em brincar com outras crianças, mostrando-se mais curiosa
e inclinada a tomar decisões por conta própria. Caso os pais a estimulem de forma adequada, ela aumentará sua percepção de autoestima e propósito. Nessa fase, os pais podem e devem reconhecer qualquer boa intenção que a criança demonstre e ensine a ela a forma correta de tomar a iniciativa. Competência versus inferioridade. Essa etapa ocorre entre 5 e 12 anos. Nessa fase, a criança passa por um rápido crescimento em conhecimento, habilidades e desejos de alcançar bons resultados em suas tarefas e precisa ser acolhida pelas pessoas ao seu redor. A criança que recebe apoio e estímulo desenvolverá um senso de competência e a convicção de que é possível alcançar objetivos e se sobressair. Apoiar a criança é concentrar-se no esforço dela e não apenas nos resultados. Isso contribui para o desenvolvimento de sua autoconfiança. Todos os pais precisam ter em mente que têm a maior parcela no desenvolvimento emocional de seus filhos. Pais que amam e cuidam de seus filhos aumentam as chances de eles se tornarem capazes de cuidarem de si mesmos e dos outros. O tanque de amor da criança. Durante a criação dos filhos, a necessidade emocional mais profunda da criança ao longo da infância é se sentir amada. Sentir-se amado é o ingrediente essencial na formação desse vínculo afetivo entre pai e filho, além de ser fundamental para estimular a confiança, a autonomia e a iniciativa da criança. Quando esse tanque está cheio, a criança tende a se transformar em um adulto amoroso, seguro de si mesmo, capaz de construir relacionamentos saudáveis e alcançar seus objetivos. A maioria dos pais ama seus filhos, mas nem todos os filhos se sentem amados. E os pais devem se certificar de que possuem um relacionamento emocional com seus filhos. A seguir, você vai ver um resumo das 5 linguagens do amor. Cada criança tem uma linguagem principal em que consegue absorver melhor o amor que recebe. Linguagem das palavras de afirmação. Palavras estimulantes inspiram coragem e segurança. Críticas e palavras ásperas matam a confiança da criança e produzem medo e raiva. Para o bebê é o tom de voz e não palavras em si, o que contribui positivamente para a sua saúde emocional. Linguagem do tempo de qualidade. Consiste em dedicar atenção exclusiva à criança, com foco total. Linguagem dos presentes. Mesmo que de maneira simples, dar presentes é uma linguagem de amor universal. Mas para os pais, o ato de presentear deve ser feito de forma responsável, não dando nada que seja prejudicial. Além disso, bom senso é fundamental. Ceder ao ataque de raiva de um filho e presenteá-lo com o que pede é cair em manipulação. Linguagem dos atos de serviço. O esforço de ensinar não é simples, mas muito importante. Pode ser até mais fácil fazer algo do que ensinar e deixar as crianças fazerem. Contudo, essa habilidade aprendida fará uma grande diferença no futuro. E, finalmente, a linguagem do toque físico. A maioria das pessoas conhece o poder emocional do toque físico. Todos os estudos mostram que bebês abraçados e beijados desenvolvem uma vida emocional mais saudável que os que são deixados sem nenhum toque físico por períodos prolongados. Essa necessidade não diminui à medida que o bebê amadurece e atinge a idade escolar. Todas as crianças precisam de afeto por meio do toque físico, mas para algumas, essa linguagem é a que fala mais alto. Cada criança se identifica com ao menos uma dessas 5 linguagens do amor, uma que a toca mais profundamente que as outras 4. A criança que não recebe doses elevadas de sua linguagem principal não se sentirá amada,
mesmo que seus pais falem alguma das outras linguagens. Como descobrir a linguagem dos seus filhos? Observe o comportamento. Perceba como a criança interage. Caso goste de ajudar em casa, por exemplo, provavelmente a linguagem principal é atos de serviço. Se gosta de presentear os pais, provavelmente é a linguagem dos presentes. Muitas crianças adoram esperar seus pais chegarem para abraçar e pedir colo. Claramente, sua linguagem é a do toque físico. Já outras querem sempre mostrar algo, com atenção focada nelas, demonstrando que entendem melhor a linguagem de tempo de qualidade. Filhos que vivem agradecendo provavelmente têm nas palavras de afirmação sua principal linguagem. Observe as reclamações. As reclamações da criança geralmente revelam sua principal linguagem do amor. Observe os pedidos mais frequentes. Os tipos de pedidos mais comuns também ajudam a identificar a principal linguagem do amor. Reunir essas 3 observações ajuda a descobrir a principal linguagem do amor da criança, facilitando a comunicação assertiva com os filhos. Mas vale ressaltar que é necessária também a ideia de que os filhos aprendam a dar e receber amor por meio de todas as 5 linguagens, visando saúde emocional e preparação para relacionamentos adultos saudáveis. É importante que os pais consigam dar e receber amor. Pais traumatizados precisam buscar ajuda profissional para conseguir restaurar sua própria saúde emocional e, assim, dedicar essa tarefa aos filhos. Usar as linguagens do amor pode parecer complicado, principalmente para os pais que não compartilham a mesma linguagem que seus filhos. Mas com o passar do tempo, esse processo vai se tornando mais fácil e natural e valerá muito a pena.